iniciar a palavra, eu gosto sempre de dar uma ilustração, e hoje não vai ser diferente, que é a forma como o Senhor tem me usado para gravar a palavra. Então, estava ali o dedão na esquina, sozinho, perdido, o dedão do pé. Como assim, Jaqueline, dedão do pé? Dedão do pé, sim. Porque o dedão, ele achava que ele não tinha função alguma no corpo. E ele falou: estou cansado, não faço nada aqui nesse corpo, eu vou sair daqui. Deslocou do corpo e foi lá, e estava ali, só que ele começou a perceber que ele estava morrendo. Por quê? Porque ele estava fora do corpo. E, e ele ficou pensando: eu quero voltar. E chegou perto do corpo e falou: quero voltar. Só que o corpo não estava querendo deixar ele voltar. Só que a cabeça que, né, falou assim: não, nós precisamos do dedão do pé também. Sem o dedão do pé, nós estamos incompletos. E aí ele foi ligado novamente ao corpo. E o porquê que eu usei essa ilustração? O corpo, o dedão do pé, embora quando eu fui fazer quando o Senhor me deu essa ilustração, quando eu fiz seminário muito tempo atrás, nem eu estava entendendo por que o Senhor me deu o dedão do pé. Poderia ter me dado um braço, poderia ter me dado a mão, mas ele me deu o dedão do pé. E aí eu fui pesquisar o porquê do dedão do pé e vi que lá, quando Moisés foi ungir 8 sacerdotes, ele ungia o dedão do pé para que eles pudessem ter a direção. E o dedão do pé, na fisiologia, na anatomia, ele é importante, porque é ele que ajuda a dar equilíbrio ao corpo e funcionar para que o corpo pule. Então, né, em questão disso, porque sem o dedão no pé, o corpo ia perder o equilíbrio. Então, todos nós somos importantes, né? E aí, a cabeça, que é Jesus, né? Que eu quis falar, porque Jesus, nós podemos rejeitar algumas partes do corpo, mas Jesus não. Jesus sempre está apto, aberto a receber aquele filho pródigo que saiu, se desligou do corpo, que foi comer bolota de porco, mas que voltou. E Jesus, graças a Deus, que eu falei com meu marido outro dia, graças a Deus, nós não somos deuses. Porque ai das pessoas se nós fôssemos, porque nós não temos o amor e a misericórdia que tem pelas nossas vidas. Amém? E por isso eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios 12, 12. Amém? Ok. Em Atos 12, 12, Paulo nos diz que a igreja é o único corpo de Cristo. Espera aí que eu abri a Bíblia aqui. 1 Coríntios 12, 12, que diz... Vou estar lendo para não perdermos tempo, amém? Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se os ouvidos disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo, que aparecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos
tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Amém? Então, lá em Atos 12, 13, Paulo nos diz que a igreja é o único corpo de Cristo, que ele é formado por vários e diferentes membros. Sim, somos vários e diferentes, mas temos algo em comum. Funcionamos todos no mesmo corpo de Cristo, sob a direção do Espírito Santo de Deus. E como podemos verificar se estamos em unidade? Quando amamos e honramos. Romanos 12:10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. E também quando nós servirmos, quando a gente serve, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Também fala em Efésios 5:21 para nós sujeitem-se uns aos outros por amor a Cristo, e que também devemos suportar e perdoar, como está em Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. E lá em Colossenses 3:16 diz para que o que nós precisamos para saber que nós estamos no corpo é quando nós instruímos, quando nós aconselhamos. Habita-se ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. E, dentre outras coisas, confessar o pecado uns aos outros, admoestar, ser hospitaleiros, consolar e edificar, levar as cargas uns dos outros, como está em Gálatas 6:2, e lavar os pés. Pois bem, que está lá em João 13:14, pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Amém? Eu trouxe essa palavra hoje porque eu fiquei pensando o que eu iria, trazer, o Senhor gostaria de falar com esta igreja. E mais cedo eu escutei até alguém falar sobre equipe e grupo. Eu não lembro muito bem, então foi confirmando. E o irmão Glauber, o evangelista Glauber, ele também cantou um louvor que é o fechamento dessa ministração, e eu falei, uau, então é isso mesmo que eu quero. Se eu quero que eu fale sobre o corpo. E quando o corpo, por que eu falei? O dedão do pé, ele quis se deslocar porque ele se sentiu inútil. Só que, muitas vezes, alguém na igreja, se sente da mesma forma que um dedão do pé. Mas você já imaginou, como fala a própria palavra, se todos fossem olhos, se todos fossem boca, não haveria corpo, seria um monstro. E por isso, mas Deus é tão perfeito que ele deu a cada um dons. E aqui, e outra coisa, o amor em 1 Coríntios 13 está exatamente entre 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 12 fala do corpo, 1 Coríntios 13 fala do amor, e 1 Coríntios 14 fala dos dons. O Senhor, quando ele derrama os dons sobre a igreja, sobre o corpo, ele derrama a medida que ele quer para cada um, da maneira como ele deseja, né? E nós somos, muitas vezes, algumas pessoas que todos querem estar ali na igreja, na frente, pregando, trazendo a palavra, e muitos não querem. Eu não sei se acontecia só na minha igreja, talvez só lá em Barbacena, como fala lá aí no Brasil, mas todo mundo só queria fazer o que aparecia, mas ninguém queria ajudar lá com as crianças, ninguém queria ajudar a limpar a igreja. Por quê? Porque não tinha ninguém vendo.
Eu lembro que tinha uma equipe, que é a mesma equipe que limpava a igreja, era a mesma equipe que ajudava com as crianças, uma igreja com uns 200 membros. E era a mesma equipe que estava sempre ajudando no final das festas na igreja. Porque muitos só querem aparecer. Mas só que eu vim aqui hoje falar para você que se sente menosprezado, que o pastor não está me vendo. O Senhor me trouxe aqui hoje para dizer que nós somos um corpo. Nós temos dedos, nós temos mãos, nós temos braços, pernas, tronco, a cabeça é Jesus. Mas nós temos olhos, temos boca. Todos são importantes. E eu tenho uma notícia para você ainda mais. Aquele que se sente que está lá escondido, às vezes tem mais importância do que aquele que está aparecendo. E o Senhor me traz à memória um testemunho de uma senhora que ela estava naquela igreja, lá no fundo da igreja, todos os cultos, em oração pelo culto. A única coisa que ela fazia era chegar, tomar sua cadeira lá no fundo da igreja e orar por aquele culto. E conta-se que essa irmã um dia veio a falecer. Não, e a igreja estava bombando, estava cheia do Espírito Santo, cheia da presença do Pai. Só que a irmã veio a falecer. E a igreja começou a tomar outro rumo. Já não enchia, já não tinha mais a presença do Pai como tinha antes. E o pastor foi orar ao Senhor, Senhor, o que está acontecendo? A nossa igreja está com algum problema? Nós estamos em pecado? O que está acontecendo? Ele falou, não. Você lembra daquela senhorazinha que ficava lá atrás, orando? Ela era uma coluna da igreja. Ela que fazia muitas vezes a minha presença vir para este lugar. E no corpo físico, você vê o coração? O coração é muito importante, mas ninguém vê. Você vê o estômago? O estômago é muito importante, mas nós não são visíveis. Então, o Senhor hoje me trouxe aqui para dizer para mim e para você, ei, não importa se não estão te vendo, faça a obra. Ai, ela macanta rabacheia. Ei, não importa, porque eu estou te vendo e a sua importância no corpo é tanto quanto importante para mim, o Senhor. Decanta labachaia. Não importa aquilo que estão falando, não importa se não estão te vendo, Senhor, mas o pastor não me vê. Senhor, eu limpo a igreja, mas ninguém me reconhece, ninguém me honra. Mas a palavra de Deus diz que o trabalho no Senhor não é em vão. Amém? E o que afasta os membros do corpo de uma igreja? O desânimo, as mágoas, o orgulho, o egoísmo e a descrença. E a unidade só é possível através do Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios 13 diz: todos os santos enviam saudações. Para crescer, você precisa ter o quê? Compromisso e relacionamento com Deus. E a única forma da gente crescer e ter compromisso com Deus é através do corpo, da igreja, koinonia, é vida compartilhada. E outra coisa, o ser humano, ele tem a necessidade de compartilhar a sua vida e sentir parte de uma comunidade. Isso está em nós, foi o Criador que nos fez assim. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém é feliz sozinho. Nunca, nós não vamos conseguir, talvez, ter comunhão com todos, mas, se possível, como fala a palavra, precisamos ter comunhão uns com os outros. Amém? Porque somente o Espírito Santo pode mudar isso, mas com pequenos
grupos, melhores irmãos, nós tornamos conhecidos. E Eclesiastes 4, 9 a 12 diz que é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobres do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se-ão aquecidos sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ou seja, e aí é como a ovelha, né, que se desgarrou ali, está andando sozinha, ela é presa fácil. Eu digo ovelha, bichinho mesmo, tá, gente? Ela é presa fácil para ser pega pelo lobo. Mas quando nós estamos em unidade no corpo, e eu vi vários vídeos sobre natureza no Geográfico, alguma coisa assim, que National Geográfico, né? Que mostra que quando os animais eles estão juntos, ninguém consegue derrubá-los, não consegue ser presa fácil. Mas quando um deles sai do grupo, lá vem o inimigo. E ó, como diz o Glauber aí, ó, come ele. Aquele filho pródigo, por exemplo, ele saiu, ele achou que a felicidade dele, a irmã anterior a mim falou sobre felicidade, e a palavra de Deus diz lá em Salmo 112 que feliz é aquele que teme ao Senhor. Aquele filho pródigo deixou a casa do pai achando que a felicidade dele estava lá fora. Mas o Senhor, com a misericórdia dele, né? Como ele trata, deixou ele ir, né? Eu creio, muitas vezes que o Senhor está falando, meu filho, não olhe para as circunstâncias, não olhe para os outros membros, olha para mim, se apegue a mim, como foi falado aqui hoje também, se não me engano, foi falado em João 15, que nós somos ligados à videira verdadeira. Então, se nós estamos ligados à videira verdadeira, nós somos os ramos, nós devemos estar conectados a essa videira verdadeira, recebendo essa seiva, para que nós possamos ser fortalecidos, porque, como foi falado, sábado passado, no Projeto Girassol, eu acho que o Glauber lembra, não sei se ele estava na hora, o pastor falou, acho que foi o pastor Isaac que falou, tem hora que dá vontade de pegar um galho desse e quebrar ele. Mas graças a Deus que nós não somos a videira verdadeira, porque senão a gente ia quebrar muito galho. Porque aquele galho talvez está fraquinho, está morrendo. Como as árvores aqui, eu moro aqui nos Estados Unidos, no inverno parece que está tudo morto. E a natureza, ela é tão maravilhosa, a natureza não, o Senhor é tão maravilhoso, nada do que eu estou falando aqui está aqui escrito, mas o Senhor tem colocado isso no meu coração. O Senhor é tão maravilhoso que até na natureza ele fala com a gente. Aquela árvore ali está parecendo que está morta. Quando chega na primavera, um piscar de olho, quando eu durmo, quando eu acordo, já está cheio de folha. Porque é o Senhor que dá vida. Aquilo que parece estar morto dentro da igreja, ainda que você acha que aquele irmão não tem mais, ele canta na baixaia, não tem mais jeito. Jaque, eu não aguento mais esse irmão, eu sei, eu já estive lá, teve irmãos na igreja que eu tive vontade de matar. Mas glória a Deus que a misericórdia do Senhor que me alcançou, alcança ele também. E vai limpando, e vai ajudando, e vai aparando as arestas que dói ser limpo, ser podado. Mas nós somos um corpo. Nós estamos ligados na videira verdadeira e para isso nós precisamos, Cantarabaxaia, lembrar que nós somos galhos também, que nós também não somos perfeitos.
Olha, canta na baixaia, porque aquele que está ali agora entrou na igreja. Quando eu, Jaqueline, entrei na igreja, meu decote era aqui, ó. E graças a Deus que não me apontaram, pelo menos na minha frente. Ninguém me falou nada. Porque talvez se tivesse falado, talvez eu não estivesse mais na igreja, talvez eu ia me deslocar do corpo. E passaram-se os anos, sabe quem notou que eu, Jaqueline, tinha mudado? A minha mãe, que nem na igreja estava. Minha mãe falou, minha filha, como que você mudou? Eu, como assim, mãe? A gente estava vendo os vídeos do Natal aqui em casa, matando a saudade, e nós vimos a diferença, como é você está. O seu decote ia lá no umbigo, você usava roupa transparente. E, gente, eu vi uma mulher lá em Nova York vestida exatamente da forma que eu me vestia. Em vez de olhar para ela, julgando ela, eu olhei para ela com amor e com misericórdia, porque eu estive ali. E eu falei, Senhor, canta lá baixaia, eu já estive ali. Eu era cega, eu não sabia o que eu estava fazendo, quase nua na rua. Quase nua, mas o Senhor, com a misericórdia dele, me limpou, me podou. Eu ainda tenho muita coisa para melhorar, sim, porque a hora que eu for ser perfeita, eu e você, nós não somos perfeitos, nós vamos ter que ir para a glória. Como Deus fez com Isaías, ou Isaías não, Elias, como fez com Enoque, nem morreram. O Senhor levou porque eles eram perfeitos demais. Enoque andava com Deus. Falava com ele todos os dias. Agora, quando eu e você fomos perfeitos, o Senhor vai fazer a mesma coisa. Então, nós precisamos lembrar que nós somos ramos, nós somos membros do corpo também. Então, quando chegar alguém na tua igreja, eu não sei por que o Senhor está me levando a falar isso, chegar alguém na sua igreja e ela não estiver limpinha, aparentemente uma ovelha com a lã, como está lá no Facebook, ovelha não fica tirando lâmpada, uma coisa assim, nem lembro. Que você lembre que você também não era perfeito. E que a gente possa pedir ao Senhor a misericórdia, a graça, o amor dele em nós, né? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, nem cantora eu sou, mas o Senhor me trouxe esse louvor, porque quando nós temos um coração igual ao do Pai, nós vamos olhar as pessoas com amor e misericórdia, todos os dias. Amém? Ok, lá em João 17, 21, já estou quase terminando, Jesus pede ao Pai que os irmãos sejam um, assim como ele e o Pai são um, a fim de que todos sejam um, e como és tu, o Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E vou estar terminando, vou estar trazendo uma ilustração, que o Senhor mudou meu negócio aqui, uma ilustração para terminar, porque o Senhor sabe, né? Porque eu já preguei essa palavra e não foi nada disso que eu falei, mas glória a Deus, amém? E da próxima vez que eu pregar, eu tenho certeza, porque o Senhor é um rio de águas vivas, né? Então, tudo se faz novo, né? Toda a palavra dele se renova, e a palavra dele hoje tem endereço certo, a palavra dele não volta vazia. Então, eu vou estar falando essa ilustração para terminar. Gostaria que vocês prestassem atenção, porque fecha com a ministração sobre o corpo. Então, que a gente possa olhar o nosso irmão, amém? Com mais amor, porque ele também faz parte do corpo. Talvez nós estejamos num patamar de espiritualidade acima dele, porque nós viemos a ser crentes primeiro, ou não, porque tem muita gente que está na igreja há muitos anos, conhece a palavra, mas não pratica a palavra. E se não pratica a palavra, é porque ainda não foi realmente convertido. Conversão é conversão diária. Amém? Então, assim, quando Jesus estava aqui na terra, ele era um carpinteiro. Numa certa noite, ele saiu da carpintaria, trancou a carpintaria e foi
para outro lugar. Aí todas as ferramentas da carpintaria, tudo aqui é muito ilustrativo, amém? Todas as ferramentas de carpintaria fizeram uma assembleia, quando viram que a carpintaria estava vazia. Fizeram uma reunião. E naquela assembleia, eles começaram a conversar. O Martelo exerceu a presidência e falou assim... Não, o Martelo exerceu a presidência. Ele se intitulou presidente da Assembleia. Só que as outras ferramentas olharam para ele e disseram assim: Martelo, você tem que renunciar. E o Martelo retrucou, dizendo: por quê? Por quê? Aí, batendo e perguntando: por quê? Por quê? Por quê? E as outras ferramentas disseram que ele fazia muito barulho e passava o tempo todo golpeando. E todas as outras ferramentas começaram a falar: Martelo, renuncie. Todas as ferramentas diziam: ele foi obrigado a renunciar. Aí o Parafuso se candidatou. Parafuso. E o Martelo não concordava com a presença do Parafuso. E eles perguntou ao Martelo: por que você não quer que eu seja o presidente? Aí o Martelo falou para ele: porque você dá muita volta, muita volta, muita volta, até servir para alguma coisa. Fica rodando, fica rodando. Tá ligado aí, crente? Até servir para alguma coisa, até cumprir a sua função. Aí as ferramentas concordaram com o Martelo e falaram para o Parafuso também renunciar. E ele falou que só iria renunciar se a Lixa também renunciasse. Aí a Lixa, que também fosse expulsa, porque ela era muito áspera. Tem alguma Lixa na sua igreja? No tratamento dela. E criava muitos atritos com as outras ferramentas. Tem alguma lixa aí no corpo, na tua igreja? Então, ela pensou um pouquinho e disse: é verdade, sou assim. E ela seria expulsa da carpintaria, da Assembleia, da presidência da Assembleia. Mas ela pediu que também o Metro também deveria ser expulso, o Metro. E o Metro indaguiu o porquê dele também ser expulso da Assembleia. Aí a Lixa respondeu: porque você fica medindo os demais com a sua própria medida, como se fosse o único perfeito, e você quer tudo exatinho na sua medida. Aí os outros começaram a dizer: o Metro também não pode ser o presidente. Gente, eu amo esse Deus. Então, começaram a expulsar também o Metro, né? E a dizer, e o Metro também tem que ir embora. Nisso, alguém mexeu na porta, e era o grande carpinteiro. Aleluia, que ele volta, que ele usa, amém? O grande carpinteiro entrando, aí as ferramentas decidiram ficar quietas. O grande carpinteiro, e o maior de todos, aleluia, colocou o seu avental, pegou uma madeira, pegou o martelo, o parafuso, a lixa e o metro e começou a trabalhar. Aquela grossa madeira que se converteu num lindo móvel. Que maravilha de móvel! Quando ele terminou de fazer esse móvel, ele fechou novamente a carpintaria e foi embora. O grande carpinteiro fechou a carpintaria e foi embora quando ele terminou de fazer o móvel lindo que ficou. Logo, as ferramentas, novamente se sentindo mais à vontade, se reuniram para concluir aquela assembleia. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: senhores, é evidente que cada um de nós tem defeitos. Entretanto, o carpinteiro não trabalha com nossos defeitos, aleluia! E sim com as nossas qualidades, fazendo isso com as suas mãos habilidosas, usando a sua inteligência, a sua capacidade. Ele faz de cada um de nós ferramentas valiosas, aleluia! Portanto, eu sugiro, disse o serrote, que todos nós superemos os nossos pontos negativos e nos concentremos nos nossos pontos
positivos e nas nossas qualidades. Aí todas as ferramentas começaram a aplaudir aquele discurso e compreender, então, que o martelo era forte. Escuta aí, crente. Você martelo? Só quer bater no povo? Olha aí, ó, você também é forte. Que o parafuso unia e dava força. Ó, para quem fica enrolando aí, você ajuda a unir e dar força. A lixa, muitas vezes eu fui uma lixa, tá? Acho que eu continuo sendo de vez em quando. Era especial para animar e afinar a aspereza. E observaram que o metro era preciso exatamente por ser exato. Sentiram então que o trabalho da equipe produzia nas mãos do grande carpinteiro todos aqueles móveis de qualidade e todas as ferramentas se sentiram felizes por serem tão importantes e úteis dentro da carpintaria. O que é a carpintaria? É a igreja, o grande carpinteiro, Jesus. Ferramentas, os instrumentos, as pessoas que estão na casa de Deus. Há defeitos em cada um de nós, sim, mas o Senhor Jesus ignora nossos defeitos, aleluia, e trabalha com nossas qualidades e vai nos aprimorando de uma tal maneira que, quando observamos aquilo que o Senhor Jesus fez através de nós, ficamos maravilhados com a obra-prima. Não reclame dos outros que estão dentro da igreja, pois todos são usados nas mãos do Senhor Jesus, e a cada pessoa tem uma utilidade, até mesmo aquele que pensa que não é útil. Para nada tem utilidade na casa de Deus, até mesmo para aqueles que não pensam que não tem utilidade alguma, amém? E aí, para terminar, eu quero falar o que um treinador de basquete da UCLA, chamado John Wooden, falou mais ou menos, Glauber, o que uma irmã, alguém já falou aqui na live 2 vezes. Pessoas ganham troféus, mas equipes ganham campeonatos. Amém? Deixo aqui minha oportunidade, a glória do Senhor, para a glória de Deus. Eu agradeço aos irmãos a minha oportunidade.